Muito E legal. é o que você falou, as mágicas que têm grandes efeitos muitas vezes são simples, né? E algumas são extremamente complicadas. Às vezes você leva 2 anos pra Pra aprender uma sequência e tal. E tem umas que você aprende na hora. Mas você chegou a fazer nessa época muito show de mágica, né? Cheguei. E foi o Mr. M que me desiludiu um pouco. Porque causa... aquilo foi uma sacanagem, Foi. cara. Aquilo ali foi, bicho, uma maldade, né? E aqui ele virou um super-herói, porque isso, na verdade, era um especial um especial de fim de ano, sei lá, acho que era da Fox, se eu não me engano. Então entrou aquele programa no ar, nossa, foi um horror dentro do meio, né? Todo mundo ficou indignado, mas quem viu ali, viu, acabou. Aí o Fantástico vai e divide, cara. E ficou anos, né, colocando. Ficou anos com a voz do Cid Moreira no Exato. Fantástico, um programa de extrema audiência. E como é muito comum no Brasil, ele virou o herói e nós mágicos viramos Os vilões, os babacas. Viramos os babacas. Né? E depois acho que ele ainda fez, numa época que eu tava no SBT, ele chegou a fazer ainda lá no Domingo Legal a mesma coisa. Chegou. Então esse é um negócio que eles fizeram até acabar, né? Fez show aqui, ele se mudou pra cá, ele mora aqui. Sim, né? eu fiquei Porque sabendo. foi o único lugar onde ele bombou de uma forma astronômica. Que coisa louca. E o né? desgraçado tá aqui. Ainda bem que eu não cruzei com ele, que eu não sei o que vai ser de mim. Tá arriscado eu dar o primeiro soco que eu vou dar na vida. Eu nunca dei um soco na vida. Porque eu sei que quando eu der um soco eu vou quebrar a mão. Eu vou me machucar mais do que a vítima. Ah, meu Deus. Zé, me fala uma coisa aqui. Como é que você começou? Quando é que você falou assim, cara, eu posso viver de comédia, eu posso viver de arte? De bobeira. Desde moleque eu gostava de fazer umas imitações. E de bobeira. Na escola, eu lembro que eu imitava umas coisinhas de desenho. Na época, eles diziam, é verdade, amigos, Jambo e Ruivão. E eu imitava o corpo do He-Man e as pessoas gostavam. Puxa vida, He-Man, sou bom para as crianças. E eu fazia isso quando eu tinha, sei lá, 15 anos e tal. E eu estudava numa escola que só tinha louco. Os caras fugiam no meio da aula. Era uma escola de doidos. Não é à toa que você estudava lá, Exato. Né? Aí eu lembro que os caras gostavam de fugir na hora do recreio. Fugir. E tinha uma função na escola que nem sei se existe mais, que se chama bedel. É o cara que toma conta dos alunos. Isso, é o cara que toma conta dos alunos. Eu não lembro Ele muito... é o carcereiro da escola. Isso. E os caras fugiam. Então, a minha classe era no 2º andar, as pessoas pulavam, tinha uma lajezinha entre o 1º e o 2º andar, elas caíam nessa lajezinha e iam embora. Fazer corda de lençol? Isso, Quase isso, né? Mas assim, da classe tinham 40, fugiam 15, fugiam 20, todo dia na hora do recreio. E eu lembro que eu sabia imitar mais ou menos esse bedel. E eu fazia para algumas pessoas, sempre fui tímido, as pessoas achavam legal. E eu sei que um dia eu imitei esse bedel e o cara que tava fugindo, ele tava com um abrigo que a gente fala, essas calças da Adidas, assim, o cara mijou na calça. De medo, achando que era o cara. Eu falei, puta, é parecido isso aí. Ainda bem que só mijou, só né? mijou, graças a Deus. E aí foi muito legal, que era assim, era uma loucura. Os caras fugiam, caíam em cima de carro, era uma loucura. E eu fiz um dia, eu quero nome, carteirinha, não sei o quê. E esse cara passou mal, falou, pô, pensei que era o cara. E aí ficou, é uma história famosa isso aí. E eu comecei a fazer imitações. Eu gostava muito de ouvir o programa que o Pardini e o Ivan faziam, que era o show de rádio, que era do Estevan Sangirardi, que era um programa após o futebol, que tinha os personagens, tinha o corintiano, o São Paulino, o palmeirense, e tinha umas imitações. Tinha um cara antes do Pardini e do Ivan, que é um cara que era um grande imitador, que era o Ciro Jatene. Esse cara espetacular. Esse é espetacular, meu. Nossa, meu sonho era imitar bem que nem ele. Nunca consegui, nem vou conseguir. Esse cara era bom demais. E aí depois entrou o Pardini e o Ivan, e eu ia de ônibus, que era na Bandeirantes isso. Eu morava no Paraíso, eu ia de ônibus, era uma viagem. E eu fazia, na época, umas imitações, assim, de criança, que, sei lá, o Suplicy, a Bruna Lombardi, que eu nem lembro mais muito bem como que era. Mas eu fazia e eles gostavam. E eles pegavam essas fitas e mostravam para os integrantes do programa que é muito mais fácil você copiar uma imitação do que você criar uma imitação. Porque o imitador, ele já descobriu. Já te dá o caminho, né? Exatamente. E aí, sempre tinha essas minhas imitações que eu deixava lá. E os únicos caras que me tratavam bem eram o Pardini e o Ivan. O Pardini tinha um Corcel branco velho e ele me dava umas caronas. Agora que você tá morando em São Paulo, você vai imaginar. Corcel 2 ou aquele Corcel 1? Não, Corcel 2, o 2. Sei. Branco. E o Pardini me largava em Santo Amaro e eu morava no Paraíso. Não adiantava absolutamente nada essa carona. Era só pra você ir com ele, Era só pra ir com ele. E era muito legal. E eu participava de uma rádio também, Rádio Imprensa, que é uma rádio que aluga horários. Então tem um programa de rock, um programa sobre Kung Fu, um programa de culinária e depois um programa de pagode no mesmo dia. Assim, não programa tem sentido... sobre Kung Fu. Exatamente, essas coisas. E eu ia de madrugada, eu ligava para um cara
que chamava Ataíde Martins, ele é vivo até hoje, e eu falava, eu gosto de imitar umas coisas de desenho, imito umas coisas de televisão, ele falava, vem aqui. E era bem pertinho da minha casa, eu ia a pé. E ele fazia o programa da meia-noite às 3h. E eu ficava lá, e eu comecei a imitar esse cara. E era um programa que tinha operador, mesmo sendo FM, tinha operador, e ele fazia o programa. E como ele fazia o programa da meia-noite às 3h, ele ganhava muitos jantares. Os garçons, os gerentes ligavam para ele, vem aqui jantar e tal. O que eu fazia? Eu ficava na rádio, imitando o Ataíde, numa rádio que eu não trabalhava, que eu não tinha nenhum vínculo, eu imitava um cara que não era eu, tocando as músicas que eu programava, e na volta ele voltava 2h15 da manhã, trazia estrogonofe de camarão, trazia perna de cabrito, pra mim era o meu pagamento, e eu trabalhava nessa rádio. Fazia por um prato de comida, né? Às vezes 2. E aí, esse programa acabava 3h da manhã. Como eu falei, programas diferentes. Entrava um cara que tinha uma lavadora de cortinas e carpetes. Ele falava, pô, você não gosta de mim? Eu falei, como não? Ele falou, não, você vai embora 3h da manhã. Eu falei, eu tenho vida, eu tenho que trabalhar no outro dia, tenho que fazer coisas no outro dia. E eu ficava até às 5h da manhã. E para ele me pagar, eu comia o prato de comida até às 3h, e das 3 às 5 ele mandava lavar carpete na casa da minha mãe, cortina. Era isso, esse era o meu pagamento. Pô, haja carpete, haja cortina, não, mas né? era pouquinho, e a gente ficou muito amigo. E isso daí foi, acho que durante quase um ano. E você imitava ele como se passando por ele? Por ele, tranquilo, não era de humor, nada. Enquanto ele ia jantar... Isso, era Ataíde Martins, o Comando da Madrugada. Então eu ficava fazendo a voz dele 3h10 na imprensa. E tocava, fazia o programa, ele falava, pô, cara, que legal. E o pessoal achava que era... Achava, ô Ataíde, você tá meio rouco hoje, tô meio gelado e tal, não sei o quê. E ficava fazendo, e ele achava um barato isso, e de graça ele trazia as coisas pra mim. E o pessoal da rádio nem percebia. Nisso, na Essa rádio, hora... só tem o operador e o operador morria de rir. E o operador dedo duro que falou, Ataíde, o cara te imita. Ele falou, não, quero ver. Não achei igual, mas dá pra passar por mim. E ficou por isso mesmo. E o pessoal da rádio não tava lá e nem ouvia aquele troço. Não, tranquilo. E esse programa, por incrível que pareça, tinha bastante audiência. E principalmente, era um mercado fechado, que a gente não tinha WhatsApp, não tinha internet. Muita gente ouvia o rádio e muitos caras de restaurante, que às vezes estavam fechando o restaurante nessa hora, estavam ouvindo o programa. Estavam ali passando isso, o pano, exatamente, né, cara? É isso aí. Rádio é espetacular, né, cara? Eu acho o melhor meio de comunicação. E o mais rápido, né? Sabe que é acho. mais rápido que a internet, né? Eu acho. Porque ele é imediatista mesmo. E você pode ver, né? Quem é bom de televisão é porque trabalhou em rádio. Meu pai falava isso, falou, cara, quem é do rádio não tem erro. Exato. Foi a escola dele, né? Exato. Todos esses personagens, tudo ele criou no rádio. E ele falava, cara, se é de rádio, meu amigo, não tem erro. E mesmo até os comunicadores que não são radioatores. Silvio Santos, Faustão, todos esses caras que são os melhores, tudo de rádio. Tudo veio do rádio. Exatamente. Tudo Gilberto veio do Barros, rádio. todos esses caras. Exatamente.